gente, tem um probleminha no meu áudio aí, porque acho que é meu celular que tá com problema. Eu vou fazer aqui, só ratificando aqui pra vocês, tá? As páginas que eu trabalhei hoje, tá? Página 261 a 263. No finalzinho eu coloquei essas questõezinhas aqui que vocês vão fazer, as questões sobre o capitalismo, que eu quero que vocês façam uma pesquisa, tá? Pesquise quais foram as principais crises do capitalismo ao longo dos 100 anos, dos últimos 100 anos. E sempre lembrando que a referência é o último ano até 2020, ou seja, vocês vão pesquisar a última grande crise, que é a crise que nós estamos agora, quais são as consequências dessa crise, tá? Monte uma tabela e estabelecendo as principais crises e os motivos que levaram a essa crise. Destaque pelo menos 4 grandes crises, né? E a última crise de 2020, tá? Que vocês vão colocar. Eu fiz aqui um exemplozinho, mas é só para exemplificar. Vocês podem colocar de outro jeito se vocês quiserem. Desde que vocês façam essa tabelinha, tá? Primeira crise, qual foi a crise, qual foi o ano, durou quanto tempo, tá? Segunda crise, terceira crise, quarta crise, tá? Que é a crise do último ano que nós estamos, que a referência é 2020, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa. Vocês precisam mandar esse resultado da pesquisa hoje, não. Vocês podem mandar depois, tá? Mas vai servir para a nota do quarto período também, tá certo? Aí vocês me enviem depois, tá? Então, gente, hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo de Sociologia do Desenvolvimento, capítulo 11. Eu vou fazer uma pequena retomada ao conteúdo que já foi trabalhado, tá? Nós vamos trabalhar hoje esse tema, tá? Capitalismo, sistema entre crise e desenvolvimento. Na aula passada a gente introduziu com a página 260, né? Nas primeiras palavras eu coloquei inclusive umas questões norteadoras, tá? Para que a gente pudesse refletir, né? Inclusive vocês responderam essas questões, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar esse tema aqui. Mas antes, né, eu coloquei para vocês um videozinho, né, dentro do conteúdo, né, para que vocês pudessem diferenciar o capitalismo e o socialismo, porque sempre gera dúvida, né, sobre esses dois temas. E aí eu coloquei aqui algumas questõezinhas a respeito desses dois sistemas, tá? Lembrando que a gente só está retomando aqui alguns conceitos, tá? Para ficar melhor o entendimento, tá bom? E aí, quando nós falamos de capitalismo, o capitalismo corresponde a um sistema econômico e social baseado em 3 pilares fundamentais, tá? Esses pilares, eles são a melhor forma para a gente entender como funciona, como está estruturado o capitalismo, tá? Que vocês já estudaram na aula passada, inclusive naquele videozinho que eu acho bem interessante para a gente fazer essas diferenciações, tá? Então, os 3 pilares que são fundamentais para o entendimento do capitalismo o capitalismo, nós definimos como sistema socioeconômico que se baseia na propriedade privada dos meios de produção, tá? O modo de produção é a maneira com a qual determinada sociedade produz bens e serviços, né? Ou produz bens e presta serviços, tá? Existe 2 classes que são, segundo Marx, primordiais para a gente entender o sistema capitalista, que são os burgueses e o proletário, tá? E aí, quando a gente fala de burguês e proletário, nós vivemos em uma sociedade capitalista. Por que nós vivemos em uma sociedade capitalista? Né? E se a gente se questionar, nós somos capitalistas? Nós vivemos em uma sociedade capitalista.
certo? Mas nós somos capitalistas e aí a gente vai entender quem é capitalista e quem é proletariado, né? Ou seja, quem é o burguês e quem é o proletariado. O burguês é o capitalista. Por quê? Porque ele não precisa de um salário para sobreviver. E nós, que precisamos de um salário para sobreviver, nós somos proletariados, ou proletariado, tá? Ou proletário, tá bom? Nós vivemos em uma sociedade capitalista, porém nós não somos capitalistas, porque nós não temos os meios de produção, tá? Quem tem os meios de produção, quem tem a riqueza é que é o capitalista. Só para a gente entender, porque muitas vezes a gente... eu sou capitalista, mas o que vem a ser, né, capitalista? Outro pilar fundamental é a busca constante pelo lucro, né? O objetivo do capitalismo é o lucro, tá? Não é fazer graça, não. É o lucro, é dinheiro mesmo, tá? E aí a gente vai ver nas páginas que nós trabalhamos, na página 260, retomando aqui, a gente viu que o capitalismo ele se tornou, né, um modo de organização socioeconômico hegemônico no planeta, ou seja, um sistema dominante no planeta. Quase todos os países seguem, né, o sistema capitalista, tá? E aí, quando ele fala, né, que o capitalismo ele está longe de ser um sistema isento de falhas, né? Olha e meia, a gente percebe que o capitalismo, com ele vem as crises, né? Também. Tá? E aí, quando a gente fala aqui de capitalismo, um sistema entre crise e desenvolvimento, que inclusive está na página 261, a gente vai ver que o capitalista, ele coloca assim, por que essa palavra é tão recorrente? Crise. O sistema capitalista é uma forma de organização social e econômica relativamente nova na história da humanidade, mas que com frequência se encontra em crise. Ele resulta de um processo de transformação econômica associada à difusão da ideologia liberal, às mudanças políticas trazidas pelas revoluções, né? Inclusive pela Revolução Francesa, né? E a Revolução Industrial, que permitiram com que a produção e distribuição de riqueza de um país deixasse de ser geridos pelo monarca e passaram a ser organizada pela racionalidade técnica e científica submetidas às leis de mercado. O capitalismo é um sistema socioeconômico que se baseia na propriedade privada dos meios de produção e é movido pelo trabalho livre e assalariado, tá? E aí, uma das coisas fundamentais para o surgimento da sociologia é o surgimento da fábrica, ou seja, o surgimento da indústria. Mas não são a mesma coisa. A indústria não é a mesma coisa que capitalista. Porém, a indústria, ela vem ser fundamental para o surgimento do capitalismo, tá? E aí, eu coloquei aqui, né, algumas das diferenças, né, do capitalismo e do socialismo, que naquele videozinho está bem explicado, porém aqui algumas coisas que são pertinentes de cada um desses sistemas, tá? Então, o capitalismo, existe a propriedade privada dos meios de produção, tá? A desigualdade social é tida como natural. Por que a desigualdade social é tida como natural? Porque muitas vezes, a maioria das vezes, nós naturalizamos, nós dizemos que tem que existir ricos e pobres. Quem é que vai trabalhar na minha casa se não existir pobres? Quem é que vai trabalhar na minha fábrica se não existir pobres? Né? Então, com essas justificativas, nós vamos naturalizando a desigualdade. Naturalizar é dizer que nós já estamos acostumados, ou desde que a sociedade surgiu é assim. Então, quando nós usamos essas palavras, nós estamos naturalizando. Nós naturalizamos a desigualdade a todo instante, tá? O individualismo é uma das partes integrantes, não fundamentais, do capitalismo, ou seja, as pessoas elas se preocupam somente com si. Eu quero enriquecer, eu quero ter isso, eu quero trabalhar nisso, então o individualismo é muito exacerbado. O lucro e a geração de riqueza
exacerbada, ou seja, a busca incessante pelo lucro e pela riqueza, tá? Todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ser rico, tá? Livre mercado e empreendedorismo, ou seja, o livre mercado aí é a circulação de mercadoria de forma livre, ou seja, de importação e exportação, né? E o empreendedorismo, que é isso? Se eu tenho uma ideia, e essa ideia é boa, e eu tenho como manter essa ideia, eu tenho dinheiro, eu tenho quem investe nessa ideia, eu vou colocá-la em prática. Então, não custa nada eu colocá-la em prática, se eu tenho como colocar. Já no socialismo, os meios de produção, eles não pertencem, não é livre, eles pertencem ao Estado. A desigualdade, ela é reduzida, né? Ou seja, se reduz até desaparecer. Por quê? Porque tudo é dividido igualmente, tá? O coletivismo, ao invés do individualismo, né? Existe o coletivismo, ou seja, as coisas são coletivas, são distribuídas de forma igualitária. As pessoas, elas trabalham pela satisfação das necessidades e não pela busca incessante pelo lucro, tá? Elas trabalham pela satisfação das suas necessidades mais básicas da sociedade ou das pessoas, tá? Planificação da economia pelo Estado e monopólio do Estado. Então, tudo é monopólio do Estado. Não existe essa propriedade privada dos meios de produção como existe no capitalismo. Então, existem os grandes burgueses que têm grandes fortunas, né? As fortunas no socialismo é de todos. Não existe uma fortuna que é monopolizada só de uma pessoa, mas sim de todos. E o Estado é que regulamenta tudo isso e que distribui de forma igualitária, certo? E aí, vocês vão fazer questões socioeconômicas que regulamentam o Estado, o que é nação, tá? Mas no final dessas 3 páginas, vocês têm que fazer a leitura, vocês vão responder ou vão fazer umas questõezinhas, tá? Para vocês me devolverem, tá? Pra gente ir construindo a nota do quarto período, tá? E aí, assim, o capitalismo se altera entre períodos de crise e desenvolvimento. Ele não está isento de falhas, o capitalismo. Ele vai sempre existir falhas para que vai haver crises. Essas falhas são as crises. E aí vocês vão pesquisar quais foram as principais crises do capitalismo ao longo dos últimos 100 anos. E vocês vão montar uma tabela utilizando os recursos digitais, estabelecendo as principais crises, né? E os motivos que levaram essa crise a existir. Vocês precisam fazer isso, quando ele diz recursos digitais, vocês não precisam usar os recursos digitais. É uma forma bonita de dizer que vocês vão fazer uma tabela, né? E vocês vão colocar pelo menos 4 grandes crises. E a última crise tem que ser a crise de 2020. Qual é a crise de 2020? Né? A crise no qual nós estamos inseridos agora, que é a pandemia do coronavírus, tá? Vocês vão estabelecer, vão pesquisar as principais crises, as principais crises aí, pelo menos 4 grandes crises. Vocês vão fazer uma tabela. Primeira crise mais importante, segunda, terceira crise e a última crise. Como se vocês fizessem uma linha do tempo, né? Vocês precisam fazer uma linha do tempo e vocês vão colocar aí. Vejam que a referência é os últimos 100 anos. Então, nesses últimos 100 anos, quais foram as grandes crises? Inclusive a última de 2020, tá? E vocês possam estar me devolvendo depois, ok? Então, uma tabela como essa, vocês podem fazer no caderno. E aí vocês vão... Eu botei só para exemplificar, tabela de crise.
Vocês podem nomear 4 grandes crises, aí vocês podem deixar espaço para a primeira crise que vocês vão achar mais importante, e aí vocês vão colocar, tá? A segunda, a terceira e a quarta e última, que vocês devem mencionar a atual crise que nós estamos inseridos, tá bom, gente? Ok?